Salve família! Salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até você, temporada número 3 bombando! Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, como de costume, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês que acompanham o nosso projeto. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecimentos também para a galera do Mind Hunters, que cede o espaço aqui pra gente. Obrigado, Sono, Aldo, Luan, pelo espaço. Instagram dos feras, mindhunters.prod. E também para o Du, Pizzaria Delúcio, Rua dos Batatais, Jardim Paulista, São Paulo, onde você vai encontrar todos os sabores tradicionais, mais uma série de outros sabores aí para aguçar o seu paladar. Beleza? Agradecer também ao Bruce, que cuida das nossas mídias sociais. Salve, Bruce! E família, a verdade é o seguinte: quando você manda uma mensagem pro nosso projeto lá, você tem 4 opções de resposta. Manda um bom dia pra mim, quando eu respondo é tudo torto, português errado, good morning. Manda pro Fabinho, já vem a poesia, bom dia. Bom dia é a luz do nascer de um novo dia. Estou aqui para te mandar essa mensagem. Tudo enrolado. Aí manda pro Du também, assim, um dia excelente pra gente correr no parque e dar uma suada. E aí manda pro Bruce, bom dia, tudo bem com você? Obrigado pela mensagem. O nível elevado, né? Então, obrigado, Bruce. Obrigado também, falando em corrente do bem, energia. Obrigado ao Miltinho, também conhecido como Professor Miltinho, também conhecido como o nosso meia esquerda. Graças a ele, a gente tem a nossa convidada de hoje aqui para contar uma história natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Uma história muito bonita, que é assim, a beleza do nosso projeto também é de trazer histórias que nos inspiram. E assim como a maioria dos brasileiros, é uma história repleta de dificuldade, mas com muita resiliência e também muitas conquistas. Ela tem essas similaridades com a história da maioria dos brasileiros, como eu já falei, mas ela é única. Ela é única porque é vivida e narrada por ela, Suelen dos Santos Silva. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao podcast Coab USA. Obrigada. Salve. Muito feliz de ter você. A gente tá falando de conquista, eu tava falando de conquista. Sim. Assim, hoje, a gente vai falar mais sobre isso, mas hoje ela trabalha numa empresa. Pensa nisso, uma das maiores empresas do mundo. Faz essa reflexão. Quantas pessoas tem na sua empresa hoje? Na dela, mais de 700 mil funcionários. Caraca. É pouca coisa não. Suelen, vamos lá. Vamos falar com você. Antes de tudo, eu gostaria de mandar um recadinho para aqueles que assistem o nosso episódio no YouTube e não clica lá em seguir. Por favor, você clicando lá, esse conteúdo, o YouTube entende que ele será entregue para mais pessoas, que é um assunto relevante, e isso acaba colaborando que a nossa mensagem alcance o máximo de pessoas possíveis. Compartilha energia. Clica lá no sininho. É isso. Suelen, eu falei na introdução que você é do Rio de Janeiro. Sim. Mas você tem laços muito grandes com a Coab. Inclusive, nos bastidores aqui, a gente tá falando. Você falou que já conheceu, já trombou com o Du, com o Fabinho. Como é que foi? Com quantos anos você veio pra Coab? Como é que foi crescer no Rio de Janeiro? E como que foi essa migração pra São Paulo? Como foi essa infância? Tá. Bom, a infância no Rio foi muito de brincar na rua, né? Então, lá a gente brincava muito. São as doces lembranças que eu tenho. Mas uma infância também muito difícil, porque essa parte do Rio de Janeiro poucas pessoas conhecem, né? Que é a Baixada Fluminense, e é a Baixada da Baixada. Então, assim, a gente não tinha asfalto na rua, a gente não tinha saneamento básico, sabe? Então, a gente brincava livre ali, no meio do esgoto, sabe? Às vezes. E éramos muito felizes, né? Éramos muito felizes. E aí o meu pai trabalhava muito aqui em São Paulo, sempre trabalhou em São Paulo, terra do dinheiro, né? E aí ele falou assim, olha, eu vou levar vocês, vou tirar vocês daqui, porque eu quero dar uma vida melhor para todos vocês. Nós somos em 3 irmãos na época, e ele falou, vou mudar, a gente vai para São Paulo, vamos tentar uma vida lá, eu tô sempre lá, eu não fico muito com vocês, então vamos ter essa experiência em São Paulo. Minha mãe, na época, acho que não quis muito, não, mas a gente também não, né? Porque a gente adorava aquela bagunça toda do Rio de Janeiro.
mas foi a melhor coisa que ele fez para as nossas vidas em termos de crescimento, sabe? Como pessoa, desenvolvimento e tudo mais. E ele teve essa visão de crescimento pra gente. E aí a gente mudou pra Coab, um frio, né, em São Paulo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 para 13. Foi na época do meu aniversário, inclusive, que é em março. E aí, um frio, né? Nosso periquito morreu, nosso papagaio morreu, sabe? Assim, de frio, coitadinho. Deixa a história, né? Todo mundo do Rio reclama, né? Mas, assim, muito frio, coitado. Então, né, a gente morava em uma casa, a gente foi para um apartamento. Sim. Né, pequeno, mas a gente achava o máximo também, por quê? Porque a gente tava morando num prédio, olha só que chique, né? A gente nunca tinha visto um prédio na vida. Rua asfaltada. Sabe, rua asfaltada. Comércio próximo. Exatamente, a nossa escola era perto, sabe? Você estudou na Manuel também? Não, a Manuel só estudava quem era muito inteligente. Mais ou menos, viu? Tinha um fundão ali, sabe aquele menino que tá lá no fundo? Eu estudei na Desembargador. Não, na Dembe. E na Andrei Sakharov. Que é a Andrei. A Andrei era na esquina da minha casa, bem pequenininha. Sim, a primeira eu estudei lá e depois eu fui pra Dembe, que é aí onde ampliou a minha cabeça. É mesmo? Porque lá era... lá parecia filme, né? Tipo, aqueles filmes que a gente vê que tá todo mundo misturado na escola, aquele vucu-vucu danado, sabe? E no Rio eu estudava, por incrível que pareça, eu estudava numa escola particular, sabe? O meu pai, ele falava assim, não tem condições, porque a escola... Hoje melhorou bastante o estudo no Rio, mas era muito precário. Então, ele assim... não dava para estudar num colégio público? Não dava. Era bem complicado, já naquela época. Então, eu estava em escola particular. E aí, eram poucas pessoas, né? Ali na escolinha particular. E quando eu cheguei na dentro, aquele mundo de gente, eu falei, meu Deus... Todo mundo misturado. Todo mundo misturado. E aí, eu fui fazendo amizade com as pessoas, fui me adaptando... Sabe? No começo tinha muita... Né? Faziam muito bullying comigo, né? Então, assim, vergalhão, né? Então, no Rio tem muitas gírias e a gente ia falando e as pessoas iam zoando com a gente. Mas aí, aos poucos, a gente foi se adaptando. É criança, né? A gente aprende rápido. Sim. Hoje eu nem tenho tanto sotaque, assim, carioca, né? Quase não tenho nada. E foram momentos muito bons na Coab. Foram muito bons, muito bons. E profissionalmente, como começou a sua carreira lá? Você morava na Coab ainda, quando você entrou no mercado de trabalho, tudo isso? Sim. Eu morava na Coab, eu tinha 13 anos. E fui trabalhar numa vidraçaria no centro de Carapicuíba. Né? E aí eu desci escondido do meu pai, porque meu pai falava assim, você não vai trabalhar, você tem que estudar. Eu falei, mas eu quero trabalhar. Meu pai não queria. Você não vai... E minha mãe me incentivando. Vai trabalhar, sim, porque eu quero que você não dependa de homem para nada nessa vida. Então, que eu quero que você tenha a sua independência. E aí, às vezes, eu até pegava um dinheirinho do meu pai ali para não descer a pé, sabe? Pegava o ônibus, né? Para poder descer de ônibus, quando eu estava atrasada. E aí, foi ali que eu comecei a pegar gosto, né? Eu sempre... aí gostava de trabalhar, sempre gostei de estudar. Nunca parei de estudar. Sempre gostei muito de estudar. Não era a the best da sala, mas eu sempre estava lá junto, sabe? Se esforçando. Porque eu gostava muito da bagunça, né? Então, assim, é difícil. E até hoje, assim, eu fico assim, é o equilíbrio. Por onde que eu vou, né? Por onde que eu vou. Então, assim, eu não ficava na frente, mas também não ficava atrás. Eu ficava ali no meio, sabe? Porque eu gostava do time da bagunça e gostava do time que gostava de estudar. Sabe quem gostava da bagunça também? Quem? Dona Jacira, cabulava a aula, falou aqui já, cabulava a aula pra caramba. Não admite. Mas muito cedo também, a gente estava falando nos bastidores também, que você teve uma experiência, você foi para os Estados Unidos. Fui. Aí com 15 anos eu entrei numa empresa, né? Era uma empresa de imigração na época, não sei nem se tem ainda, mas foi com 15 anos. Minha mãe também que me ajudou, ela era manicure da dona e me colocou para trabalhar lá. Ela me indicou e eu fui. Era lá em Pirituba na época. Pirituba, pegava o trem, não sei o quê. Hoje as crianças com 15 anos não andam de trem. Não anda. Fui falar pro meu filho, você vai pra tal lugar. Assim, como assim? Vou pegar o trem? Eu falei, vai. Nossa, a gente pegava o trem direto. Né? Então, assim, eu ia lá pra Pirituba, quase perto da Brasilândia. Da Coab, pegava perua e tal, e ia trabalhar com 15 anos.
E aí, nesse período, eu fui, né? Época de... Quando você tem 15 anos, 16, você quer trabalhar, você quer ter seu dinheiro. Mas Claro. também você quer curtir, né? Você quer fazer Então, tudo. você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você quer ir pro samba, né? Você quer trabalhar. Então, assim, eu dava uns trabalhinhos também. Sabe? Não vou mentir, não, pra dona da empresa. Né? Mas eu sempre fui muito comprometida. Sempre fui muito comprometida e focada no que eu quero. Eu sempre, quando eu me comprometo a fazer uma coisa, eu quero que eu faça... Tem que fazer bem feito, tem que fazer, né, do jeito que tem que fazer, do jeito certo e tal. Do jeito que eu acho certo. Sim. Cada um tem o seu cada um tem jeito. o seu jeito. Exato. Então, do meu jeito que eu acho certo. Como é que foi essa E- transição, né? Porque você sai de um trabalho na nossa região, ali de Carapicuíba, e você... a gente usa o termo aqui de atravessar o muro, assim. Como é que foi chegar nessa nova empresa em Pirituba e profissionalmente? Como é que foi esse desafio para você? Foi bem difícil, porque eu não na vidraçaria, você só Sim. mexe com calculadora. Lá eu tive que mexer com computador. E aí eu fui fazer um curso eu tinha curso só da datilografia. Na época. Então eu fui fazer um curso de computador, né? De informática na época, para poder aprender a mexer. E aí eu fui indo e aprendendo e estudando, sabe? E aí eu parei um pouco da gandaia, né? Então, agora eu preciso focar em trabalhar e estudar. Exato. E aí eu fui trabalhar e estudar, e que aí essa empresa depois mudou para Alphaville. E aí foi na época que ela me ofereceu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. Até então não era uma coisa que você vislumbrava, pensava nisso? Não. Eu tinha sonho do CCAA, sabe? Aham, Não vou fazer propaganda aqui, não. Mas assim, no CCAA Aham. tinha lá os negócios da Disney, sabe? Aham. Eu fazia CCAA Como que na era época. daquela... Tinha uma tia que tinha um negócio de viagem, tia Augusta, né? Tia Augusta. Então, era o meu sonho, tipo, mas eu nunca fui a melhor em inglês, então, Sei. tipo, meu pai colocou eu pra fazer inglês na época, e no CCAA, e aí tinha o sorteio dos melhores alunos pra ir pra Disney, né, mas eu nunca fui, porque não deu. Aí você Mas acabou buscando outros caminhos. busquei outros caminhos, Tá acho que certo. talvez na época não era o momento ainda, Certo. né, não era o momento. E aí ela me deu essa oportunidade de... Falou, vou agora, né? Eu preciso de uma pessoa para me ajudar nos Estados Unidos. E ela tinha proposto para minha gerente, mas aí minha gerente, na época, né, bem madura, família e tudo mais. Ela falou, Suelen, eu não consigo ir. Mas eu consigo treinar a Suelen, que é da minha confiança, para te ajudar no que você precisar lá nos Estados Unidos. Ela não fala inglês, mas ela vai ficar dentro de casa, vai trabalhar com brasileiro, vai atender os brasileiros indo para lá. Na época tinha uma demanda muito grande, né, de brasileiro migrando para os Estados Unidos. Acho que o dólar estava 1 por 1. Que saudade. Cara, era uma maravilha, né? Uma maravilha. E aí eu fui, né? Depois... Pra que cidade? Não foi tão fácil, assim, ir, né? Então, eu não tinha nem a mala. Então, eu não Sim. tinha nem roupa para ir. Uhum. Então, o pessoal se mobilizou, o pessoal do trabalho, da empresa, as pessoas que eu conheciam, e se mobilizaram, e aí me emprestaram uma mala, me deram roupa de frio, e aí a gente foi. E seus pais? Com a notícia? Então, o meu pai, ele sempre esteve muito próximo de mim, sabe? Minha mãe também. Mas, assim, minha mãe não me ajuda muito nas tomadas de decisão. Meu pai me ajuda muito nas tomadas de decisão. Então, quando eu fui falar com ele, ele falou assim, filha, eu acho que você deve ir, eu acho que é uma oportunidade boa, sabe? Ninguém, né? Nunca na família. E, assim, ele falava pra todo mundo na rua, né? Que eu trago a pessoa, olha, minha filha tá nos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que você deve ir, sim. A minha mãe fala, o que você decidir, tá decidido. Minha mãe é mais ou menos isso. Ela falou, tá nas suas mãos, você sabe o que você quer. E na época eu estava numa situação muito difícil também, financeiramente. Meus pais tinham se separado, sabe? Então, assim, a responsável pela casa era eu. Sempre fui, né? A responsável de cuidar dos meus irmãos, da minha mãe, inclusive. E... Então, conversei com a minha gerente também, que era um anjo na minha vida, que foi um anjo na minha vida, a Laura. E aí ela falou assim, olha, eu acho que é um momento bom para você ir, sim. Acho que você deve aceitar, sim, essa oportunidade. E aí eu fui para Nova York. Nova Olha York. só. Caramba. Pô. Você chega lá e fala, caraca. É. Pode falar palavrão? Pode falar Vontade. Caralho. Da onde eu saí, aonde eu Porra, estou. olha onde eu tô. Sueli, deixa eu cortar um pouquinho aqui. Vou fazer um paralelo, voltando lá pro seu passado, migrou, né, para São Paulo. E aí
tenha toda a sua base, conforme nós também conversamos aqui nos bastidores, essa sua transição, nessa sua migração. Rio de Janeiro, São Paulo, numa fase pré-adolescente, essa mudança e a chegar nesse ponto, né, de viajar, fazer uma viagem pro exterior. E encontro muita força em você quando você fala, assim, eu vejo muito amor quando você fala, inclusive do seu pai, dos seus familiares. E o Du acabou perguntando para você, né, a relação. Qual a importância da sua família para essas tomadas de decisão até agora e a importância de se criar essa força, de onde vem? Então, uma vez me perguntaram de onde vem essa força, né? Eu sou uma mulher muito de fé. E eu acredito que essa força ela vem de Deus e dos ancestrais. E isso desde quando eu sou pequena, né? E tem, até me emociono, porque tem momentos na vida que parece que não vai, que as coisas não vão, sabe? Você tá percorrendo o caminho e parece que o caminho nunca chega, parece que o final nunca chega. Mas eu nunca desisti, sabe? Eu nunca desisti de lutar e acreditar pelo aquilo que eu acredito, sabe? Que é aquilo que eu acho que a gente tem que batalhar na vida. Né? Isso é muito bonito e muito evidente também quando a gente escutou a sua história, né? Porque assim, a coisa mais fácil que tem dentro desse percurso é desistir. Né? Então, para você ter essa resiliência de continuar batalhando e aí poder depois colher os frutos que você vem colhendo e olhar para trás com essa alegria, mas também assim alimentando essa força que vem de você também, né? Isso é gratificante, eu imagino. Né? Eu tive uma história talvez um pouco parecida no começo de sair, só que eu tinha 23 anos quando saí do Brasil, né, para ir para os Estados Unidos. Isso foi em 2000, dia 16 de março de 2000. Eu lembro da data porque é o aniversário da minha mãe. Eu falei para minha mãe, esse é o melhor presente que eu tô te dando, é sair da sua casa. Mas assim, voltando ao que o Fabinho e o Edu estavam perguntando ali, quando você já tinha viajado de avião antes ou não? Não, nunca viajei de avião, nunca tinha viajado. Que louco. Que medo, né? Eu morro de medo até hoje. Até hoje. Eu fiz recente uma viagem na Ásia e eu peguei 15 voos. É igual trem, o avião é igual trem. Desce. Sobe e desce. E assim, eu falei assim, meu Deus do céu, e sempre com medo, com medo. Tomava uns gotinhas de Dramin. Você foi pra onde? Eu fui pro Camboja. Camboja? Sim, fui pra Tailândia, pras Filipinas, pra China, pra Hong Kong. Tô indo mês que vem. Sério? Ai, que China tudo! E Tailândia. Ai, você vai amar. Vai amar, é incrível, é incrível. Que legal. E aí você chega nos Estados Unidos. Vamos lá. Voltamos. É muito assunto. Bom, aí chegamos nos Estados Unidos, né? Deslumbrada, né? Aquele negócio, aquelas pontes maravilhosas. E com aquelas experiências e a força que você já desenvolveu daquele âmbito familiar. Eu falei, vamos, estamos aqui, vamos que vamos, né? Vamos. E a minha avó, ela... Não sei porque veio isso na minha cabeça. Quando eu era criança, minha mãe dizia que ela falava assim... Ela dava atrás da porta. Ela me dava esporão de galo para comer. E falava assim, você vai ser forte, você vai ser bonita. A minha neta vai ser linda. E aí ela dava isso para mim. Você vê como é o subconsciente da gente. Minha mãe dizia, eu não lembro. Da força. A força. A confiança. Minha avó me dava isso. E veio isso na minha cabeça agora. Então, aí chegando nos Estados Unidos, né? Aí ela foi me apresentar, me mostrar. A gente foi na escola, sabe? Conhecer um pouquinho, né? Do bairro onde a gente morava. Era muito distante de Manhattan. Então, era umas 2 horas quase de distância. E as casas eram muito distantes, né? Nos Estados Unidos. Então... Já não estava tão frio ainda. Eu fui, acho que na primavera, se não me engano. Você já sabia o que esperar ou não? Não. O que fazer, Não. Pegou a mala e foi. Peguei a mala e fui. Falei, seja o que Deus quiser, né? Sim. Falei, vamos que vamos. Eu já achava que o avião ia cair no meio do caminho,
sabe? Eu falei, se eu conseguir chegar até lá, já é uma sorte. No aeroporto, eu não sabia colocar o cinto, né? Então, cheguei no aeroporto, aí ela me buscou, né? Fez todas as honras lá e tal, pra mim. E aí, ela, nos primeiros dias, assim, ela sentou comigo e falou assim, Suelen, a gente precisa conversar. Eu falei, vamos conversar. Ela falou, então, é o seguinte, você vai trabalhar, você vai estudar das 8 ao meio-dia, tá? Das 2 às 6, você vai trabalhar aqui no escritório comigo e das 6 às 9 você vai trabalhar na minha casa. Totalmente diferente do que foi proposto para você. Ele sabe como é que funciona isso. Lógico. Ele com certeza já viu. Porque ela não foi a primeira e nem a última. Lógico. Né? Você já está muitos anos nos Estados Unidos, com certeza você já ouviu alguma história. Algumas histórias, né? Já ouvi, teve uma que ficou notória até num programa de TV aqui no Brasil que passaram aí. Eu tive uma experiência diferente, mas assim, eu sei que assim, isso é um absurdo, mas enfim, conta. E isso há 20 e tantos anos atrás. Tá. Sabe? Aí eu falei, eita. Né? Na época, tá um pouco diferente do que me foi falado lá no Brasil. Exatamente. E assim, eu vou te dar $50 por mês e descontar do seu salário no Brasil. Isso é um depoimento interessante, porque muita gente tem o sonho de ir para os Estados Unidos. E aí pensa que vai ser só uma vida de flores, né? Então, assim, principalmente quando você é jovem, 18 anos, eu acho que você não tem ainda na sua cabeça uma ideia de que, pô, isso aqui tá errado, eu não vou aceitar isso. Porque, assim, você tá mexendo com o sonho de uma criança, quase, praticamente. Exato. Como é que você lidou com isso naquele momento? Como você recebeu essa mensagem? Ou simplesmente aceitou e vamos seguir? Eu falei pra ela, tudo bem, e fui pro quarto chorar. Sozinha. Ali você já percebeu que necessariamente não era... Eu falei, não é nada disso, sabe? Não é princesa da Disney. Sim. Né? Sim. Não é. E eu tô longe de ser. Sim. Não vai acontecer agora, não vai ser dessa vez. Falei, mas se a gente tá aqui... Aí eu coloquei assim na minha cabeça, bom, eu vou tentar aguentar o máximo que eu conseguir. Sabe? O máximo que eu conseguir. Passou na sua cabeça, não, eu não vim aqui pra isso, eu vou embora. Passou. Mas aí, na época, a minha gerente, a Laura, ela falava assim, cara, tenta. Ela falava assim, tenta. Se você não conseguir, eu tô aqui e a gente vai dar um jeito, tá? E é assim, todo dia eu ligava pra Laura chorando. Falei, mas eu vou conseguir. E ela ficava, você vai conseguir, sabe? E não pelo fato de apoiar a empresa. Ela queria que eu tivesse essa resiliência, sabe? Mais pessoal, né? Exato. Ela queria que eu tivesse. Ela queria que eu criasse essa casca, entendeu? Ela falou assim, você precisa criar isso em você. Você precisa ser forte. E ela me ensinou muito também. Né? Numa outra fase da minha vida, ela me ensinou muito. E aí eu consegui aguentar. E eu ligava também pro meu pai chorando, sabe? Meu pai sempre me ligando. Filha, tá tudo bem. Meu pai assim, vem embora agora. Meu pai queria que eu fosse embora. Queria que eu, sabe, fosse... Vem pra casa, vem pro colo do pai, né? Mas não tinha condição, efetivamente, de mandar o dinheiro pra você voltar, então. Meu pai não tinha e ela já tinha comprado a passagem de volta. Ela já tinha deixado em aberto. Ela deixou. Ela comprou, na época, uma passagem de pessoas que trabalham era, na época, uma companhia aérea. E a pessoa trabalhava lá e ela já tinha deixado essa passagem em aberto, a volta em aberto. Então, se eu quisesse... 6 meses. 6 meses, então, que era o tempo que eu podia ficar também. Sim. Na época. Né? Era o tempo que eu podia ficar lá. E aí ela falou, depois eu te dou o visto, se você quiser morar aqui, não sei o quê. Mas como que eu ia morar ali? As promessas, né? Não não tem como. Aí todo mundo foi embora, né? Todo mundo foi embora, a faxineira... A moça que trabalhava no escritório. Todos brasileiros? Não era. Tá. Não era. Era o pessoal de lá mesmo. De lá mesmo e tal, que ela contratava. Sim. Ela dispensou essas pessoas e eu que fazia tudo. Então, eu limpava a piscina, eu limpava o jardim, eu lavava o carro. E nada disso foi acordado antes de você sair daqui? Não.
Ela falou que eu tinha que trabalhar 40 horas por semana, que é trabalhar, carga né? horária, Então, eu tinha que trabalhar 40 horas por semana. E aí, como eu fazia o inglês de manhã, isso não contava como hora trabalhada. Sim, sim. Então, eu contava como um benefício pra mim. Que loucura. Sabe? Caramba. Então, eu estudava. E aí, eu ia pro inglês de bicicleta. Porque não tem ônibus fácil. Sabe? Então, assim, pra você ir da casa até o ponto de ônibus era meia hora de bicicleta. Entendi. É longe. Assim. Aí Você morava no estado de Nova York, não em Nova York mesmo, não, né? não. Então, eu morava em Nyack, que era bem distante. E aí, eu ia de bicicleta. Então, assim, aí começou a esfriar. Menos 10. E eu com a bikezinha. Aguenta menos 10, Du? Menos 10. Dói o osso. E aí você se arrependeu de ter pensado que São Paulo era frio, né? Exatamente. Saí de... Exatamente. Que saudade de Nova Iguaçu, né? Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Isso que é Meu frio, Deus, isso que é frio. Menos 10, não tinha nem blusa na época pra usar, né? Então, tipo, ela me emprestou a blusa e tal. Óbvio, não me deixou passar frio. Era só o que faltava. Não deixou. E aí eu ia com essa bike e depois eu pegava um ônibus e ia pra escola, sabe? Aí teve um episódio com uma época que tava outono, então todas as folhas caíram, né? E aí eu tinha ido pra escola e aí eu acho que foi um dia que era feriado no Brasil e eu fui passear. E aí, quando era feriado no Brasil, eu tinha um dia livre, né? E aí eu fui passear. E na volta, com a bikezinha, tinha uma montanha de folha, assim. No escuro. Não fala que você foi... Caí no meio da Meu Deus do céu. E eu desci no maior pau. E assim, pensando o seguinte. Falei assim, gente, vai vir alguém atrás de mim, sabe? Tem alguém andando aqui. Já pensa aqueles filmes de terror, né? Tem alguém andando atrás de mim. E eu com a bicicleta... Do nada, pau no meio das folhas. E, mas folha é leve. Não, uma montanha de folha, não é? E caí no meio das folhas. Que louco. E fala pra mim, deu 6 meses, como é que foi? Eu não conseguia aguentar os 6 meses. Eu vim antes. Eu vim um mês antes. 5 meses eu aguentei. 4 meses e pouquinho. Aí eu não aguentei. Qual foi o fator? Predominante, você falou assim, sempre ela pedia alguma coisa, mandava por e-mail. Hoje eu quero que você limpe a geladeira. Hoje eu quero que você limpe a frecha da porta da rebimboca da parafuseta. Né? Então, assim, aí teve um dia que nesse dia ela mandou uma lista de coisas. Você falou, chega. Eu falei, chega. Você não tinha nenhum contrato assinado com ela quando saiu daqui, né? Não, meu contrato de trabalho era no Brasil. Era aqui no Brasil, Você chegou em algum momento... Pensou em denunciar ela, algo assim? Sim, quando eu voltei. Você chegou a fazer ou não? Não, eu não fiz. Eu não fiz, porque... Nossa, advogado já fica até... Agora nem dá mais, eu acho. Mas, assim... Porque o que acontece, né? A gente não esbarra com isso. Porque, assim, eu sou uma mulher da periferia. Uma mulher pobre, preta, sabe? Que teve uma oportunidade e não soube aproveitar. É essa a mentalidade. Entendi. Nossa, que louco. Entendeu? Isso, hein? É muito louco. Porque, assim, eu cheguei a falar com as pessoas. Você está reclamando que você teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos? Você vai se queimar. Um monte de gente aqui querendo essa oportunidade. Exatamente. Você não vai ter... Você vai ir para outra empresa, você vai se queimar se você processar ela. Entendi. O Suelen, isso há 20 anos, né? Isso. E aí eu tô pesquisando aqui alguns dados. Eu sempre gosto de fazer um preâmbulo. Eu gosto disso também. As minhas perguntas. O pessoal reclama. Sabemos. As perguntas são muito profundas. Esse é o quadro que o Fabinho se levanta e vai dirigir a nossa audiência fazendo aí as considerações dele, jurídicas. Isso aconteceu com sua experiência há 20 anos. E conforme dados aqui, muitos brasileiros, por conta do nosso gap social, econômico, eles buscam o sonho de vida no exterior. Onde 53% mulheres ainda vão para o exterior na busca de um sonho de vida, de uma vida melhor. E são, infelizmente, caem em arapucas com trabalhos escravos, análogos à escravidão e etc.
no século XXI, né? Por incrível que pareça, né? E hoje em dia, conforme esses dados, ainda existe muito trabalho escravo. O que você deixa de mensagens para essas pessoas, inclusive mulheres, que na sua maioria vão buscar uma vida no exterior? O que você deixa de mensagem, os cuidados que tem que adotar, uma vez, inclusive, que você ficou com esse receio, né? De fazer denúncias com medo de repercutir negativamente. Você tomar aquela pra invertida. Ela é vítima e se tornar vítima, né? Porque você também nem consegui reclamar depois. Não reclama, fica quieta. O que você passaria aí para nossa audiência, para essas pessoas que ainda buscam tanto homens quanto mulheres? E uma segunda pergunta, sempre existe o lado ruim da coisa, mas o que teve de bom e proveitoso nessa tua experiência tão um pouco traumática? Não, eu tive muitas coisas boas, sabe? Eu conheci pessoas, eu abri leques pra vida, sabe? Porque a gente sempre leva e eu não quero ser isso que fizeram comigo. Eu não quero fazer isso com ninguém, né? Então, isso a gente aprende. Tudo na vida é um aprendizado. E o que eu tenho para dizer é: o combinado não sai caro, né? Então, assim, falando juridicamente, né? Você tem que ter alguma coisa por escrito. Sim. Você tem que ter um papel. Isso é importante. Sabe? Dali, o que a gente combinou aqui? Vamos colocar aqui no papel? Exato. Infelizmente, a gente precisa ter isso. É verdade. Sabe? Porque a gente não conhece, a gente não sabe quem é a pessoa. Sabe? Então, o que eu tenho para dizer é isso. Não vou romantizar e falar, ai, não vai, aproveita a oportunidade. Não. Tenha tudo por escrito. Saiba o seu valor. Sabe? Eu era uma criança, praticamente. Sabe? Tinha acabado de terminar a escola. Sim. Sabe? Então, ela realmente aproveitou da minha vulnerabilidade para fazer isso. Tem um monte de abutre aí fora, né? Mas, assim, eu tive uma... Como eu te falei, né? Eu tive uma experiência também de muito cedo para lá. Eu fui com 23 anos. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho se isso te ajudou também. E você falando da sua história, da sua adolescência, e muito parecida com a minha também, com relação aos estudos. Querer só fazer baderna, não querer certo? Estudar, né? Não querer estudar. Mas o que me ajudou, e aí eu queria ouvir o seu depoimento, se isso chegou a acontecer com você ou não, o que me ajudou bastante é que me ajudou a amadurecer. Porque eu morava na Coab, né, assim, em condições precárias, mas nunca me faltou nada. Então, assim, de certa forma, até eu tinha uma vida muito cômoda, porque tudo meus pais me ajudavam, né? Tudo que eu precisava, lavar a roupa, fazer comida, arrumar a cama, eles faziam tudo, né? E eu fui uma criança muito problemática nesse sentido de que eu não tinha maturidade suficiente para ser responsável pela minha própria vida. Então, tudo que dava errado na minha vida, eu culpava meus pais. Eu aprendi a ser um homem quando eu mudei. Porque ali eu estava numa realidade diferente, onde eu era responsável por acordar, arrumar minha cama e trabalhar. Eu já trabalhava em São Paulo, no Brasil, mas eu não tinha a responsabilidade de ter que pagar a conta, um boleto no fim do mês. Então, assim, isso me ajudou bastante a me reconhecer como pessoa, como ser humano, como cidadão, como homem, né? E mudou muito o meu relacionamento com a minha família. Essa maturidade. Eu acho que qualquer pessoa não precisa ir para os Estados Unidos. Assim, você vai mudar, você vai morar sozinho, você vai ter essas mesmas responsabilidades, não mais, né? Existiu alguma coisa assim para você? Você acha que se amadureceu bastante como pessoa também com essa experiência? Sim. Como pessoa, como mulher, eu já tinha uma maturidade, né? Por conta de todo esse histórico da minha vida. Mas eu amadureci muito como profissional. Então, quando eu voltei, eu já quis ir para uma outra empresa, porque realmente eu já me considerava uma boa profissional e que eu realmente merecia algo melhor. Legal. Sabe? Então, isso, quando eu voltei, já foi assim uma coisa que já virou a chave para mim. Quando você voltou, aí você saiu você pediu demissão ou... Porque... Eu pedi demissão. Entendi. Pela experiência que você tinha passado lá, você falou, exato. Não volto mais pra cá. Não. Entendi. E assim, eu não conseguia nem ficar perto dela, sabe? Ela ficava nos Estados Unidos, quando ela vinha pra cá, pro Brasil, eu já não conseguia. Então eu já fui buscar uma outra coisa, falei, eu mereço uma coisa melhor. Que legal. Eu mereço estar em outro lugar, em outra posição, sabe? Então eu fui buscar uma outra oportunidade. E aí, se a gente adiantar para um futuro mais recente, você chegou a trabalhar muito tempo
nessa empresa que eu mencionei, não o nome, mas a empresa, com mobilidade corporativa. Sim, eu trabalhei também. Seria de um full circle, né? Agora você está ali podendo ajudar as pessoas a fazer esse tipo de movimento, só que numa empresa mais séria, né? Sim. Eu tive uma outra experiência. Né? E pode agora, podia também oferecer esse tipo de uma melhor experiência para as pessoas. Né? Exatamente. Então hoje... E aí eu continuei minha carreira na parte de mobilidade, né, de pessoas, de corporativo. E aí eu trabalho nessa empresa, né, há 17 anos. Estou aqui há 17 anos. E... O Du, desculpa te interromper. Imagina! O Du hoje é empresário, mas antes, assim, o tempo médio que ele parava numa empresa era 10 dias. A admissão, então quando chegava lá, acho que não é isso, não. Não é isso que eu quero. Então, eu sempre fui muito resiliente, né? Então, tipo, eu só vim aprender essa palavra depois de velha, tá? Sim. Então, assim, eu falei, gente, eu não sei porquê. E eu aguentava tantas coisas, assim, sabe? E não reconhecia meu valor, enfim, tem várias coisas aí que depois com a terapia a gente resolve. E aí eu sempre me mantive muito nas empresas, né? Eu sempre trabalhei bastante também, sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu sempre trabalhei muito. E nessa empresa que eu tô hoje, eu me tornei referência. Que bacana. Na área de mobilidade. Parabéns. Que legal. Então, hoje eu sou referência, sabe? Eu trabalho com eventos agora nessa empresa, eu migrei para uma outra área. Mas até hoje as pessoas me chamam, me consultam, falam, Su, tipo, você é o arquivo ativo. Eu falei, calma, deixa eu voltar aqui. Deixa eu recordar aqui. Então as pessoas, elas me buscam, me procuram. Mas eu fiz uma transferência ali de conhecimento, passei tudo para uma outra pessoa que ficou no meu lugar e tal. Ela é ótima também. Mas a gente acaba sendo um oráculo ali, né? Saia mais rápido, deixa eu falar com você rapidinho. E é uma área que vem crescendo bastante, principalmente no mercado corporativo para empresas multinacionais. Essa possibilidade de fazer esse tipo de ter esse tipo de experiência, de ir para outros países, para outras... Sim, as empresas elas cresceram muito em termos de expandir mesmo o negócio para outros países, né? Então, tem muitos países aí que dão muitas oportunidades. A gente precisa de brasileiro para trabalhar. A gente fazia muito esse intercâmbio também. A globalização, né? A globalização, exatamente. É muito... E assim, a nossa mão de obra, depois que a gente vive um pouco lá fora, a gente sabe... A gente começa a valorizar também os nossos. Né? Pelo menos comigo. Não vou falar a gente, vou falar eu. Sim. Sabe? Então, o serviço do Brasil é muito bom. É muito bom. O nosso serviço é muito bom. A gente sabe cativar, a gente sabe atender, a gente sabe ser prestativo, sabe? E a gente sabe trabalhar também. Né? Quando a gente quer, a gente sabe. Vamos falar sobre isso. Quando a gente quer, a gente sabe. Eu não entendi o seu silêncio. Ele vou te falar. Porque tem aqueles que vão para fazer algazarra mesmo e ele vai fazer aqui e vai fazer lá fora. Eu acho sabe? Mas eu acho que o nosso serviço, eu gosto muito. Eu fui para você vai na Ásia, agora você vai ver. eu sei que você não está mais nessa área, mas assim, quais são os polos principais que as pessoas que trabalham na sua empresa hoje têm oportunidade de ir, assim, para quais países? A empresa que eu trabalho é de tecnologia. Então, a gente é muito concentrado na Índia. Então, a gente tem um polo muito grande lá, nas Filipinas também, que são os países mais em conta, né, mais barato. E tem pessoas, assim... muito boas mesmo. Então, muita coisa a gente manda para lá, a gente fecha, às vezes, projetos aqui e vão para lá. E ela é uma empresa americana, então a gente tem bastante gente que vai para os Estados Unidos. Conheço bem essa empresa. Conhece, né? Conheço bem. já passei muito tempo com eles lá em Chicago. Sim, em St. Charles a gente tem um centro de treinamento lá também. Então, a gente investe muito. A gente, né? A empresa não é minha, mas eu faço parte ali, né? Eu faço parte. Então, tem um investimento muito grande em termos de estudo, de conhecimento. Eles investem bastante. Deixa eu só mudar um pouco aqui o... Eu não entendi o seu silêncio, senhor. Então, mas isso é legal. Não, experiência. Calma, mas não precisa ficar nervoso. Calma, eu tô acelerado. Na verdade, a experiência profissional dele foi lá fora e hoje ele tá atuando aqui no Brasil. Sim. E essa... como que foi essa, na verdade? Como que tá sendo, né? Essa mudança...
Calma nas respostas, por favor. Essa experiência de voltar no Brasil e atuar e relacionada a essa mão de obra aqui. Não, assim, em parte eu concordo com você. Eu acho que o brasileiro, assim, por exemplo, eu trabalhei igual o Du falou, né? A minha carreira profissional praticamente aconteceu lá fora, né? Sim. E a diferença principal para mim com relação ao americano, o americano é muito assim, ó, me fala o que eu tenho que fazer e se alguma coisa desviar, eu já me perco. Line, tipo, mudou. O brasileiro tem mais essa flexibilidade de poder pensar fora da caixa. Tá. Então, assim, é um perfil que me agrada muito, certo? E tem também essa fome, que a gente quer, eu quero uma oportunidade, me dá uma oportunidade, porque assim, eu sei das possibilidades que essa oportunidade pode oferecer e pode realmente mudar, transformar minha vida. Uhum. Mas existem... Eu trouxe uma empresa para o Brasil em 2014. E aí eu tive casos que, assim, funcionários ficam o dia inteiro na Copa conversando, falando sobre novela, sobre tudo isso. E aí, com essa falsa impressão de que se eu começar a trabalhar das 6, eu fico até as 8, 9 da noite, o meu chefe vai me ver como um funcionário produtivo. Eu não fiz nada antes, mas eu começo ali, eu fico até tarde. Todo dia eu fico até tarde. Tá. Uhum. Então, assim, isso para mim, como você lida com a responsabilidade, eu acho que ainda existe muita coisa a ser melhorada aqui. Exemplo, hoje em dia eu trabalho remoto. Trabalho remoto é uma coisa que agrada muita gente, porque eu não preciso mais ir para o trabalho, me deslocar para ir para o trabalho, eu trabalho remoto. Então. Só que você precisa ter uma responsabilidade para ter esse tipo de autonomia. Concordo. Né? Então, assim, para mim, o que conta é produtividade. Então, se você for trabalhar se você trabalhar eu prefiro que você trabalhe das 8 às 5, que é o seu horário, e foca nesse tempo. E me entrega o resultado. Do que você ficar até as 8 da noite. E se a sua produtividade não é a mesma. É muito. Inclusive, essa questão que você trouxe à baile aqui foi está sendo discutido no Congresso o 6x1. Né? Sim. O trabalho 6x1. E aí. Esse projeto-lei ele vem da esquerda e aí vem a direita nessa polarização idiota que nós temos aqui no Brasil. Enfim, aí a direita ela fala assim, olha, mas o brasileiro ele pouco produz. Então 6x1 é viável ainda, tem que ser 6x1. Porque aí deram um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a produção, eles produzem praticamente o triplo do brasileiro. Né? Aí então tem que manter a escala 6x1 e tal. Eu discordo dessa escala 6x1, enfim. Mas abordaram muito essa questão de produtividade, né? De produtividade do brasileiro. Porém, eu faço uma ressalva. Por exemplo, os instrumentos que os Estados Unidos têm, tecnológico, de locomoção e etc. Beneficia toda uma produção do brasileiro. O brasileiro, de fato, ele produz pouco, mas quais os mecanismos que ele tem na mão? Quais os recursos que ele tem na mão? Quais os recursos que a mulher tem na mão? Porque a gente vai abordar muito isso aqui, as questões de preconceito, de colocar a mulher como uma segunda opção. Então tem todas essas questões que... Inclusive dados, né? Que os dados é uma ciência. Vossa Excelência, eu discordo do que você está falando. Eu também concordo com isso. Eu concordo com uma parte com ele. São dados. Não, assim, são discussões. Não. Você começou agora, vamos ficar um bagulho aqui. Não fica em cima do muro, não. Era só uma pergunta, só calma. Vou te falar por que eu discordo. Tá. Hoje eu trabalho, assim, desde 2006 eu trabalho no modelo de negócio que chama SaaS, Software as a Service, que é o modelo de subscrição. Uhum. Por que eu tô te falando? Por que isso é importante? Antigamente, eu concordo, se eu voltar 20 anos atrás, eu concordo com o que você está falando, porque assim, o acesso a tecnologias de ponta era muito caro. Hoje em dia, com esse novo modelo de negócio, assim, a democratização, o acesso a tecnologias de ponta é muito fácil. É muito fácil. Tudo na nuvem.
Você não precisa instalar nada, você não precisa de nenhuma empresa vir de fora para instalar alguma coisa para você no hardware ou o que seja. Ok. Você consegue acessar essas tecnologias. Estou falando de tecnologia. Tanto é que você pega o mundo da agricultura hoje, você tem acesso a drones, você tem acesso a uma inteligência artificial. Coisas que eles não tinham lá atrás pelo custo. Então, assim, a tecnologia cada vez mais está sendo democratizada para qualquer tipo de região, de país. Localização. Exatamente. Então, assim, eu acho que muito vem do amadurecimento da própria mão de obra. Um outro exemplo. Assim, a mão de obra ou a estrutura, às vezes, aqui, é muito arcaica. A própria maneira como você contrata pessoas é engessada. Você pode tirar férias uma vez por ano. Ou você pode quebrar 15 dias, 10 dias. Sim. É um absurdo. Lá você tem mais flexibilidade. Você pode contratar uma pessoa por horário. Você vai trabalhar 4 horas por dia. Você pode fazer isso. Certo? Você pode tirar férias. Hoje, por exemplo. Não, eu quero tirar férias na sexta-feira. Tem uma baladinha ali, eu quero ir na balada. Beleza, tirou um dia de férias. Entendi. Você pode fazer isso. Então, assim, outra coisa. É mais flexível. Outra coisa. Eu trabalhei muito com experiência do cliente. Então, assim, você liga para uma telecom da vida. Chega lá, tem uma árvore hierárquica que você tem que passar. Digita isso, digita seu CPF. Né? Aí, depois de 5 minutos, você chega numa pessoa. Que ela vai te transferir. Aí você fala o assunto e ela te transfere para uma outra pessoa. Antes disso, ela vai perguntar o quê? Qual que é o seu CPF? Você digita o CPF. Então, assim, é uma burocracia tão burra. Exato. Então, não é acesso. É estrutura, é processo. Não, concordo. Beleza. Não, concordo com você. É que as pessoas, principalmente nossos legisladores, eles tentam fazer uma comparação inviável. É só você ver o número de ações trabalhistas que existem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existe ação trabalhista. Ou seja, tudo que eles pregam, eles não entregam nada. Prometem, mas não entregam nada. Eu acho que é educação. São camadas aí que a gente precisa acessar. Até a gente conseguir acessar. Mas eu concordo com você. Eu também venho do mercado financeiro. Era gerente de uma instituição financeira. Então, o gerente ele acaba passando por diversas filiais, agências, né? Eu trabalhei, por exemplo, na agência de Barueri, onde eu tinha o meu gerente geral que ficava em cima. Vamos produzir. Principalmente para as mulheres. O cara acabava, um assédio moral absurdo. E as mulheres choravam e entravam em depressão e aí afastava, certo? E olha só, e aí eu vou para uma outra agência, que é a agência de Osasco, até mandar um abraço pro Sergião. Sergião! Ele falou assim, tem a meta. Você tá dentro da sua meta? O que você vai fazer do seu dia? Eu não tô nem aí. Tem um exemplo também no mercado imobiliário, que eu lembro que quando eu fui pra Disney, e aí eu lembro que, não sei se você recorda, eles tinham para você comprar um ingresso com desconto, você tinha que passar por uma empresa, como se fosse uma imobiliária, para vender uma cota de um imóvel e tal. E era absurdo porque eles faziam a apresentação desse imóvel e você já saía com a escritura desse imóvel. Aqui no Brasil, esquece. Não, você não... Esquece. Então, você começa a fazer os comparativos, é muito desproporcional, né? Sim. Assim, voltando ao que eu estava falando, assim, eu acho que não tem nada a ver com acesso à tecnologia. Não, a tecnologia aqui no Brasil ainda é muito escasso. É muito escasso. Mas acesso existe. Acesso existe, mas assim... Mas depende, você está comparando com quem, né? Tipo, depende da comparação que a gente fala de escasso. Porque eu fui para a Ásia e eles usam dinheiro ainda. Eu fui para a China e eles estão há 30 anos na nossa frente. Ou há 20, sei lá. Então, assim, depende muito com quem que a gente está sendo comparado, Brasil, sabe? Eu acho que a gente evoluiu bastante, mas eu acho que a gente peca muito nessa parte da burocracia, sabe? De, tipo, né, deixar as coisas... Os nossos processos e outra, a segurança. Então, assim, a burocracia tem por quê? Porque o brasileiro, ele tem essa mania de querer achar jeitinho para tudo, sabe? Então, aí torna um negócio gigantesco. Você falou um negócio que me incomoda muito, sabe? Assim, esse negócio quando eu escuto o jeitinho brasileiro. Isso é horrível. Nada mais do que uma frase que a gente usa para burlar o sistema. Então, assim, o sistema é corrompido em todos os níveis. Sim. E a gente usa isso como uma muleta para fazer coisa errada. E aí, por isso que a gente está nessa situação que a gente está. Então, são várias coisas aí que a gente precisa revisitar e olhar, sabe? E jogar para nossa próxima geração, que são os meus filhos, os seus filhos, sabe? E plantar a sementinha neles. E é isso que eu faço com os meus, né? Que são 2 responsabilidades que eu tenho, né? De
transformar, fazer homens bons e ser humanos bons. Sim. Sabe? Então eu tenho uma briga constante com o mundo para educar os meus filhos. Legal. Né? Não, por favor. Vossa Excelência! A gente começou num negócio assim. Não, mas assim, isso aqui é todo dia. É assim. A gente tá aqui, a gente pode estar numa padaria, é todo dia assim. Eu só linkei. E essa coisa que você diz sobre modificação, essa mudança cultural, mas antes da cultura a gente passa por uma educação. O que isso te trouxe de benefício para sua vida? Pera, não responde não. Por isso que eu amo esse moleque. Que é o seguinte, a minha pergunta também é muito parecida com essa, porque eu queria já agora falar no que você faz hoje. Você falou que trabalha com eventos, e aí eu não confesso que eu não uso muito Instagram, esses negócios assim, mas eu uso muito LinkedIn. E aí eu fui fuçar no seu LinkedIn. E aí eu vi que eu mandei o link. Eu vi que você fala sobre assim, o que você faz, essa parte de educação e de, mais do que tudo, experiências que você consegue proporcionar no cargo que você ocupa hoje, né? Sim. Como que você traz um pouco também dessa parte que o Fabinho está falando no âmbito pessoal para o profissional, para poder oferecer esse tipo de experiência cultural, empresarial, que seja para essas pessoas? Fazer esse mix, né? Exato. Porque a gente fala assim, não mistura profissional com pessoal. Não, eu misturo. Eu misturo e trago isso pro... porque eu tenho essa facilidade de ver oportunidade em todos os lugares. Sabe? Qualquer lugar que eu vou, eu vejo uma oportunidade de negócio. Né? Então eu fico assim, aquilo ali eu acho que dá pra gente pegar e fazer alguma coisa, vender e trazer. Peraí, deixa eu dar uma alerta pra você, que o Du também. Daí, você vai sair daqui com um imóvel comprado. Ou o meu, que eu quero vender. Minha cliente, é isso. Aí a gente já vai conversar sobre o negócio já, que eu já pensei nisso. Mas desculpa, então. Não, imagina. E é muito de onde a gente vem, né? Também. Isso tudo reflete a nossa criação, da onde a gente saiu. Então, tudo isso tem a ver com a nossa história. Bom, como que eu trago isso para o cliente? Né? Como que eu trago isso para o cliente? É curioso, porque eu nunca parei para pensar. Porque é tão espontâneo. É automático. Então, se eu tô em qualquer situação, eu tento trazer e ver o que eu tenho, o que eu posso explorar de bom daquilo ali. Eu tenho essa positividade, que eu tento não ser tóxica, né? Batalho contra isso todos os dias e vejo que aquilo ali eu consigo proporcionar algo diferente para alguém. E fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Seja na vida do meu cliente, seja na vida das pessoas que trabalham comigo, seja das pessoas que estão ao meu redor, sabe? Porque muitas vezes a gente não olha para quem está do lado, sabe? A gente vai ajudar o pessoal lá do outro lado, mas quem está do lado também está precisando de uma ajuda sua, ou de uma força, de uma mão, sabe? De um abraço. Então, eu tento ver isso no meu dia a dia, sabe? Nos lugares onde eu vou. E é natural. Sim. Sabe? E você perguntou sobre educação, né? Você perguntou sobre educação. Vou falar do meu pai de novo, né? Que eu tenho muita referência do meu pai nesse âmbito. Isso é ótimo. Porque o meu pai, ele é um homem preto, sabe? Veio do Maranhão. Meu pai acho que tem a 8ª série, meu pai não terminou. Mas você senta com ele para conversar, ele conversa de tudo. Sabe? Tudo. Só te cortar, a primeira pergunta é que você fala de uma forma assim tão forte em relação ao seu pai, e até me arrepia assim, e você vê que é uma proteção, é um amor que transcende. Não sei se você sabe o que eu tô falando. Sim. E quando eu queria mesmo que você trouxesse essa força na primeira pergunta, mas segue. Desculpa te cortar, mas eu tinha que trazer essa coisa. Sim. Porque você traz muito da força do seu pai. Eu me espelho muito nele, sabe? Eu sempre me espelhei e às vezes as pessoas falam assim, pra mim, até brincam, né? Falam assim, você é muito parecida com ele. E é o homem que eu amo, assim, e que me deu toda essa educação. Essa estrutura. Qual o nome dele? Regis. Salve, Regis! Seu Regis! Não. Um abraço. Que isso, tamo junto, moleque. Né? Então,
ele é uma referência até hoje para mim, né? Então eu choro, ligo para ele, sabe? Eu falo com ele. É importante, então, né? A gente... As diferenças familiares. A gente tem. Ele sempre respeitou muito as minhas decisões, mas ele sempre estava lá, né? Me olhando ali do lado, falando, eu não sei se isso vai ser bom não para você, mas se você quer... E né? feeling de então paz é certeiro, né? Então... Tá vendo que o Fabinho quer tirar isso de você. Ele tá ali, Não é, cara. Parece que o pessoal fala, né? Os opostos se atraem, mas eu não acredito nisso. Os opostos, eles se afastam. Eu concordo. E o que acontece? Mano, eu acredito muito na energia, acredito muito no universo. E quando tá muito coligado, manja, mano, nós três, né, pra criar esse projeto, não foi por acaso, manja. Sim. Quando a gente traz a Suelen, ela não é por acaso. Então traz essas histórias de força, de resiliência, porque assim, algo ela tem a oferecer pro mundo. Nossa audiência ainda é pequena, mas essa história dela... 11 mil, obrigado a vocês aí. Seguidores. E quem tem que atingir, vai atingir. É isso. Essa é a importância. E eu sou muito observador. Aí você falando, eu tô aqui, mas eu tô observando, né? Então, quando ela começa a falar tal... Com respeito ao amor, né, da sua mãe, Sim. mas ela tava trazendo com tanta força. Eu falei, mano, deixa eu ver qual que é isso. Qual que é essa pegada? Senta no divã do Fabinho. E aí vem essa história linda, porque o amor é somente o amor que transforma. Mas você falou um negócio também assim, a gente tá para estourar o tempo aqui, mas aí vem outros desafios. E um tema muito interessante... Eu já estava aqui, já, né? 2023, né? Um tema muito interessante que eu e Edu, a gente fala muito sobre isso, né? Eu vou dar até um depoimento meu aqui, que em outras épocas eu não daria. Que assim, eu tinha muito... Uma das coisas que mais atinge, principalmente quem vem da periferia... E assim, atinge todo mundo, né? Mas assim, mais da periferia, porque o pessoal da periferia geralmente tem esse estigma de ir fazer consulta, ir no médico, esse tipo de coisa. Que é o câncer. Sim. Né? E em algum momento da sua vida você teve que lidar com isso. Né? Então, o depoimento meu, antes de você contar a sua história, é que recentemente eu estava falando com o Du sobre isso. Fazer exame de próstata. Nunca pensei que ia fazer isso na minha vida. Sabe? Eu vou fazer isso nada. E eu fiz, Fabinho, o negócio é cruel. Eu nem vou contar a minha experiência. Mas tem que fazer. Tem que fazer. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa história. Que também é, mais uma vez, assim, a vida te desafiando. E aí você mostrando essa força que vem dos seus ancestrais, vem da sua família, e essa resiliência que você sempre teve como pessoa. Como foi lidar com isso? Como foi que isso aconteceu na sua vida? Como você descobriu? Esse diagnóstico, como que... Porque a gente quer trazer essa visibilidade, porque é importante para quem está assistindo. Vamos falar. E eu tenho zero problema de falar disso, tá? Então, faço sempre, né, meus exames de rotina, e durante os meus exames de rotina anuais, mulheres façam os exames. É isso. Todos os anos. Homens também. Homens rapaziada. também. A mulher, ela se negligencia muito, sabe? Então, é uma briga que eu tenho, tipo, diariamente com as mulheres. Sim. Para elas se cuidarem, para elas olharem para ela, observarem o corpo. Parece clichê, mas tem muitas mulheres. Inclusive, quando eu fui dizer que... Ai, como que você descobriu? Eu falei, eu fiz meu exame de rotina. Você não faz? Ai, faz 5 anos que eu não vou no médico. Isso. Então, assim, muitas mulheres. Não foram poucas, não. E ao meu redor. E hoje eu faço reunião e eu falo assim, e aí, os exames estão tudo em ordem? Né? É isso. É isso, sabe? Eu falo, falar, e aí? Quer falar do tempo? Não, vamos falar do Antes de começar a fofoca, qual que é? Então, a mulher tem que se cuidar. Tem que se cuidar o tempo todo. E aí, durante esse período, nesse diagnóstico, né, eu já monitorava uma lesão no seio que eu tinha. E não tinha feito biópsia, estava tudo bem. E depois ele apareceu aqui desse lado, né?
E aí toda semana era um diagnóstico diferente, porque a gente fazia um exame e descobria um negócio. Fazia um exame e descobria outro negócio, né? E a minha vida, ela é muito focada, ela é muito ligada na ancestralidade, na fé, na espiritualidade. Lógico, a gente faz a nossa parte, a espiritualidade faz a dela. E eu tive muito problema com meus seios a vida inteira. A vida inteira. Eu tinha uns seios bem grandes, assim. Então, eu reduzi, né, pra melhorar a autoestima e tudo mais. E aí, quando a médica chegou pra mim e falou assim, você vai ter que retirar os 2. Falei, uau. Porque o seio, ele é o feminino. É o que reflete a gente, a mulher. Sabe? São os seios. Eu falei, então, tá bom. Né? Se é assim, que assim seja. Não nessa calma, né? Não nessa Sim. Não nessa... É um processo, né? É um Hoje é difícil ouvir processo, isso. Né? É um processo. E assim, e a médica falou pra mim depois, falou assim, isso é impressionante o jeito que você recebe as coisas. Ela falou assim, eu já não sei mais como falar pra você. E o último diagnóstico foi quando ela fez a cirurgia, retirou as 2 mamas, e aí uma da parte do câncer, ele estava muito grudado na pele, aí teve que cortar, e a mama não ficou legal, sabe? Assim, aí ela, com toda a sensibilidade do mundo para me falar, né? Falei, doutora, já saiu, né, tudo? Ela falou, já. Eu falei, então tá bom. Eu falei, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ela falou, não. Eu falei, então, que assim seja, e seja o fato consumado. Né? Eu tinha todos os tipos de câncer nos meus seios. Todos. Isso foi quando? Foi em maio de 23 que eu comecei a investigar e operei em agosto. 2023. Eu tinha todos. Quando eu falo todos, gente, eu tinha o benigno, que eles chamam de benigno, o incitam, o não benigno, o mais forte, assim, ferrado. E aí, quando ela descobriu o primeiro, ela falou, ele é um bonzinho. Eu falei, beleza. Aí descobriu o outro, ela falou, esse também é de boa e tal. Aí, quando ela operou e tirou os seios, ela falou, então, a gente achou um que, tipo, poderia morrer em 5 meses, 6 meses. Da metástase já era. Então, assim, eu atrasei 3 meses dos meus exames de rotina. Eu atrasei 3 meses. Ela falou assim, e ele não tá aí há muito tempo. Porque ele tá num tamanho nem tão grande, nem tão pequeno. Tá? Ele tava com 4 centímetros. Pra mim, era muito. Ela falou assim, então, assim, mais um pouquinho... Ela falou, se você tivesse feito os exames há 3 meses atrás, ele não ia aparecer. E se demorasse mais um ano, aí já era. Mais. Já era. Então, assim, Deus, o universo, os orixás, os ancestrais, eles fazem as coisas do jeito que tem que ser. E se é assim que tem que ser, é assim que vai ser. Hoje você tá cancer free? Hoje eu tô em remissão. Não gosto de usar a palavra curada. Porque eu vou explicar por quê. E eu acho que, assim, curado do quê? Né? Qual que é a cura que a gente quer para nossa vida? A gente quer uma cura espiritual, uma cura da carne? Qual que é a cura? Tem tantas pessoas aí que estão doentes da alma. Sim. Doentes do espírito. Sim. Né? Aí você acha que essa pessoa vai achar... E por que eu tenho que estar curada? E não você, Né? Então, eu estou em processo de remissão, são 5 anos, continuo fazendo tratamento, tomei minhas últimas quimioterapia recentemente, ainda tenho um catéterzinho aqui, né, que eu uso, e vivo a vida. E vou viver. E o que eu quero hoje é tempo. É tempo para envelhecer. O que eu espero para mim, assim, é tempo para envelhecer, é tempo para eu viajar. É tempo para eu sambar, que eu sambo, adoro. Samba mesmo? Eu gosto de sambar. Eu gosto. E eu vou, e eu me entrego. Olha o homem com sapato branco. Eu amo o samba, eu amo. Então, e é isso que eu espero para mim. Mas assim. Me ver o presente, né? Não. E o que ele sobre amor, resiliência... depois da notícia que você retirou, como que você viu a vida após a cirurgia, a retirada? Porque provavelmente muda totalmente seu mindset de vida, de propósito.
Como que isso aconteceu na sua vida, assim? Muda. Muda muita coisa, mas eu já vinha nesse processo de mudança, né? Como pessoa, como ser humano, de evolução, né? Através de terapia, através das ferramentas que a gente tem hoje. Eu já vinha nesse processo. Então, o que mudou para mim é que eu tenho que aproveitar o aqui e agora. A gente não tem nada, a gente só tem isso aqui. É isso. Você falou um negócio que é muito bacana, porque assim, o tempo, né? Assim, como a gente lida com o tempo. Eu falei isso num Reels que a gente tem aí circulando, que é o seguinte: quando chegar a hora, e a gente, por exemplo, suponhamos que eu conheço eles, a gente está se conhecendo hoje, e assim aplica para a maioria da população. Quando chegar a sua hora, e se você pudesse escolher alguma coisa, eu garanto que a maioria escolher a única coisa que eles não podem ter, que é tempo. Então, assim, o que você faz com o tempo que você tem é muito importante. Então, assim, mas eu vejo isso também. Eu sei que, né, com a pergunta do Du, você falou aí que mudou um pouco do seu propósito, mas, assim, a sua trajetória de vida, que foi algo que me inspirou bastante quando eu soube, é que vem muito disso, você aproveitar o tempo para viver experiências. Experiências que algumas deram erradas, outras deram certas, mas a vida é feita disso, né? Então a sua história é muito um exemplo de como você se dá a oportunidade de viver a vida. E aí você agrega para trazer esse tipo de perspectiva que você tem hoje sobre ela, né? Então, assim, é muito bonito nesse sentido. E te agradeço muito mais uma vez por ter contado esse depoimento. Aí queria passar aqui pro Fabinho. Obrigada, considerações finais. Não acabou ainda não. A gente vai esticar um pouquinho. Ai, meu Deus. Você fala do processo de cura, né? E aí tem um dado, embora não seja cientificamente comprovado, existem teorias e teses por aí, 50% das mulheres que tiveram câncer, o pré, problemas emocionais ligados à desenvoltura do câncer. No seu caso, existiu algo assim emocional que abalou para você ter esse diagnóstico? Sim. Eu tinha me separado, então eu tive uma separação bem conturbada. E eu não acredito que seja só isso, sabe? Eu acho que é uma história inteira de vida, sabe? Que a mulher carrega, eu carrego, e tem muitas histórias aí de mulheres silenciadas que carregam isso dentro do peito. Verdade. Né? Carregam muita dor, muita mágoa, apesar da gente ser resiliente, da mulher preta ser resiliente também, e correr atrás. Colocaram esse título pra gente, né? Então, assim, não, você tem que ser forte, você tem que ir pra cima e tal. Mas a gente tem os nossos momentos de dores, sabe? Então foram muitas dores durante toda a minha vida, sabe? E eu acredito que o câncer é aqui. A cabeça não... Se a cabeça sua não tá funcionando, em algum lugar o seu corpo vai dar o alerta. Essa procura de autoamor. O amor próprio. O amor próprio. É muito difícil. É muito difícil. A gente está a gente está no final da fila. O homem, ele não vem na mulher preta. Sabe? Ele vai em outras, entendeu? Então, pra gente é muito difícil. É muito difícil a gente trabalhar, estudar. É muito difícil, sabe? A gente ter amor próprio, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer, não só a mulher preta, mas a mulher em si, né? A mulher em si, ela tem tanto fardo nas costas que fica difícil a gente ter amor próprio, não é fácil, não. Porque eu falo isso porque em 2013 minha mãe também foi diagnosticada com câncer de mama, e minha mãe sempre faz exame de rotina, um ano ela fez tudo certo. No ano seguinte, apareceu tudo errado. E aí a gente entra num processo. Mas eu vi que minha mãe passa por um processo emocional muito grande. Em 2008 perde meu pai, em 2010 ela perde um filho. Putz. E aí carregou todo esse fardo sozinho. E às vezes quem está ao redor não consegue olhar. E aí o processo para a cura do câncer, químio e tal. E aí aquela coisa inversa. Você tem que se demonstrar forte. Mas mano, quem já passou por isso, assim, porque acaba destruindo, não destruindo, unindo uma família, o lado bom,
Mas você tem que demonstrar que você sempre é forte no momento que você também está fragilizado. Que você quer estar vulnerável. Então, assim, eu aprendi a ser vulnerável. Eu não sabia, sabe? Então, eu aprendi a respeitar meu corpo, sabe? Foram algumas coisas que eu aprendi durante esse processo. Esse equilíbrio é importante, né? Porque, igual você tá falando, você é meio que... Existe uma expectativa que você tem que ser forte, você tem que ser... E essa Então, parte de ser vulnerável. Porque eu tenho, né? A gente tem várias amigas e elas sempre falam isso. Não, porque é a força. Cara, eu não quero ser forte, não. Não. Eu quero ser cuidada, eu quero ser amada. Então, às vezes... Eu quero ser forte o tempo todo. Exato. Eu não quero ser forte o tempo todo, exatamente. Exato, eu quero ser cuidada, eu quero ser amada, eu quero ser vista. Então... Sim. Às vezes a gente tem que mudar esse rótulo que sempre foi criado e imposto pra gente, né? Exato, exatamente. Então a mulher, ela é vista assim. Sim. Eu acho muito bonito, assim, apesar de a gente estar discutindo aqui temas fortes, difíceis, mas a sensibilidade com que você trata esses temas, o carinho que você trata esses temas, eu acho muito bonito. E é muito gratificante para nós, porque assim, metade da nossa audiência é formada de mulheres, né? Então trazer essa perspectiva com o seu olhar, com as suas vivências, é uma coisa que enriquece muito o nosso projeto, né? Então, bom, gente. muito obrigado por participar. Obrigada. Du, qual que é a sua última pergunta? Obrigado por poder estar aberta a compartilhar sua história de vida. Obrigada. Isso foi uma coisa que a gente pensou e como a maioria da audiência que a gente tem é mulher e tal, então que essa mensagem seja positiva para elas, que possa abrir a mente. Procurem um médico, façam os exames. Homens, mulheres, né? Só um adendo aqui. Metade da audiência, pelo que eu fiquei sabendo, é formada de mulheres. Na grande maioria por causa do Fabinho. Mas dá uma moral pra mim pro Du também aqui. O nosso galã aqui, né, gente? Por favor, tô aqui, né? Mas, ó, Suelen, mais uma vez, muito enriquecedor, muito obrigado. Obrigada, não sei se você se sente confortável ou não, mas assim, quem quiser acompanhar a sua história, tem alguma mídia social que você pode compartilhar? Porque eu acho assim, que tem muita gente que está ouvindo, homem, mulher, que pode aprender bastante com assim, quando a gente fala do mundo corporativo, a sua pegada assim é fantástica. Um dos maiores diferenciais competitivos que eu vejo no mercado é a experiência. Você fala muito de experiência no que você faz. Então, assim, são coisas muito bacanas para muito conhecimento bom para ser compartilhado. Enfim, se você se sentir confortável, pode compartilhar com a nossa audiência aí, se você quiser. Claro. Quem quiser pode me seguir. Esse ano eu quero falar um pouco mais. Legal. Né? E inspirar outras mulheres, mostrar de onde que a gente veio, sabe? Porque o que eu percebo é que muitas mulheres se inspiram em mulheres que são inatingíveis, sabe? Exato. Então, assim, se inspira nessas que já estão aí e não desmereço o rolê delas, tudo tá ótimo. Mas, assim, vamos se inspirar em quem tá no nosso lado ali, sabe? Eu tenho... Né? Real ali que você troca uma ideia com o cara no bar, sei lá, sabe? Então, eu tenho muito isso, né? Tipo, eu chego no bar, eu converso com os tiozinhos e fico lá, horas conversando. E, pô, aquele é uma experiência enriquecedora. Verdade. Então, vamos se inspirar em quem é da gente, que tá ali próximo. E se quiser, como que eu faço? Só falar? Só falar o... é Suelen 1403. E a gente o Bruce vai colocar na tela também para quem quiser seguir, poder acompanhar. Com certeza. E assim, é louca essa resenha, porque você falou uns negócios aí que eu já tenho um monte de perguntas aqui. Hoje em dia a gente vê uma fantasia e a gente se apega nessa fantasia para passar por todos os nichos possíveis. Então, a mídia social, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Sim. Você é uma história real. Entende? Isso. E o que acontece? A gente vê muito de fora, mas, a gente não sabe o que passa por dentro, né? Então, eu gostaria de deixar minhas considerações finais. Parabéns pela sua força, parabéns por essa resiliência, parabéns aos seus ancestrais que te seguem, essa espiritualidade tão grande. E nessa dor você conseguiu cercar de amor por tudo que isso você já passou. Isso é uma história muito gratificante para mim em particular. Acredito que também vai atingir aí a nossa audiência. Se você pudesse falar com a Suelen de 15, 20 anos atrás, o que você diria para ela?
de 15 anos atrás? De 10. De 10? Você é foda pra caralho. É isso. Simples e objetivo. É isso, né? É isso. Parabéns, É viu? isso. E um abraço pro Região, pô. Parabéns pela mulher que você criou, cara. É isso. E aí, o Fabinho tá cheio dos dados hoje, né? Ele tá. É estatístico, garoto, hoje. Eu vou falar um dado aqui, O Fabinho, no episódio de hoje, usou 21.345 palavras. 21.340 foi a palavra amor que ele usou. Ele tá o mensageiro do amor hoje, né? Ele tá hoje, Mas o amor transforma. E eu só vou dar uma última palavrinha que... Considerando isso, eu recebo amor todos os dias. Ah, que bonito. E é lindo. É lindo. Bom demais. E eu recebo. E eu vejo isso ao meu redor. Então, assim, os meus amigos que antes não falavam eu te amo, hoje a gente se encontra, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E assim, pega no colo, Que e legal. brinca, e não sei o quê. E entre eles, assim. E isso é gostoso de ver. Gostoso. Mas isso aí, voltando ao que você falou, né? Uma vida bem vivida. Né? Assim, né? A pior coisa que você pode ter é arrependimento de não ter vivido ou falado uma coisa que você queria falar no momento que você tinha que de fala. Enfim. Fabinho, mensageiro do amor, quem quiser acompanhar nosso trabalho, vai aonde? Acompanhem nosso trabalho, mas não esqueçam de curtir, de seguir. Compartilhar. Tanto no Instagram quanto no YouTube. No Instagram estamos no @coab.usa. No YouTube, galera, a gente precisa da força de vocês. Compartilhem, sigam lá, @coabusa. Esse é um trabalho dedicado tão somente a vocês para levar informações de vidas reais como a da Suelen, de força, inspiração, resiliência e muito amor. Muito E o amor. que a gente Muito. quer transformar Muito. em amor. Nós queremos ser um instrumento de amor e político, social, enfim, emocional na vida de vocês. Então compartilhe e sigam lá. Muito bem falado e também muito conteúdo bom também, inclusive o episódio do Miltinho que apresentou pra gente a Suelen, tá lá, um episódio muito bom. Meu meio esquerda, obrigado. Família, mais uma vez, como sempre, nosso muito obrigado, nosso sincero agradecimento pelo carinho de vocês e até a próxima. Valeu! Já. Valeu. Bum!